Estamos retornando o nosso segundo bloco, entrevista com o professor Olavo Hamilton, autor da obra Drogas, Criminalização Simbólica. Olavo Hamilton é professor da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Olavo, você falou aí que o fim, dentro das fases que você trabalha, é o bélico. E você faz uma discussão muito interessante na sua obra quando você coloca militarização do Estado versus militarização do narcotráfico. Como fica o cidadão entre esses dois eixos, esses dois pontos de conflito? Fica meio que preso numa roda viva, né? O cidadão acaba sofrendo dos dois lados, principalmente o cidadão mais pobre. O que é que acontece, Lemuel? Se você perguntar às pessoas que tinham algum contato com droga, com maconha na década de 70, elas vão relatar o tráfico de drogas como algo muito até romantizado, como algo lúdico. Geralmente, quem vendia a droga era a pessoa que estava interessada também em consumir a droga. Então, vendia para sustentar o consumo próprio, né? Era alguém que fazia de forma artesanal e tal, que não oferecia nenhum risco à sociedade. Então, quando o Estado brasileiro, e aí eu vou citar especificamente a situação do Brasil, começa a combater de uma forma mais dura o tráfico de drogas, as primeiras pessoas que foram presas foram justamente essas. O traficante, que eu diria artesanal, aquele que muitas vezes cultivava, vendia pequenas quantidades para manter o seu próprio vício, ou que comprava de um determinado preço, vendia um pouquinho mais caro também para sustentar o próprio vício. E aí ficaram aqueles traficantes donos da boca de fumo. Mas aí o Estado investiu contra esses traficantes, donos de boca de fumo, e esses traficantes foram presos, e aí ficaram aqueles que faziam parte do crime organizado. Aí o Estado investe contra esses que faziam parte do crime organizado, que foram presos, e ficaram aqueles que, além de fazer parte do crime organizado, fazia parte do crime organizado armado. Aí o Estado investe em armamento para combater esses traficantes. Os traficantes investem em armamento para se defender do Estado ou para combater o Estado. O Estado investe mais ainda em armamento e assim nós temos uma progressiva militarização do tráfico de drogas e do Estado. Lembrando que ambos têm recursos praticamente ilimitados nessa disputa, né? Porque por mais que a gente entenda que o Estado tenha recursos limitados, mas quando você vê todo o volume de dinheiro que se coloca na segurança pública, a gente sabe que é muito grande. Melhor seria se estivesse indo para outras esferas, né? Que fossem mais produtivas. Então, o que acontece com isso, Lemuel, é que a sociedade se torna exponencialmente perigosa, né? E os seus cidadãos se tornam cada vez mais vulneráveis à insegurança que essa guerra causa, né? Essa guerra real, essa guerra contra o tráfico de drogas. Então, nós observamos isso até hoje. Cada vez mais o Estado se prepara, inclusive militarmente, contra o tráfico de drogas, e cada vez mais o narcotráfico se prepara, inclusive militarmente, contra o Estado. E enquanto você não colocar um ponto final na criminalização das drogas, isso vai acontecer. E isso é muito trágico, principalmente no Brasil, no México, na Colômbia, mais ainda no Rio de Janeiro, onde essa lógica chegou aos limites aliás, ultrapassou os limites do suportável. E aí quem perde é o cidadão. Viver em uma sociedade onde você tem uma guerra interna, praticamente uma guerra civil, né, onde você tem cotidianamente polícia e traficantes, né, trocando tiro nas ruas de nossas cidades, isso é muito ruim. Olha, é chocante a gente ouvir esses relatos, né? Porque
Não há como resolver o problema do tráfico de drogas, não há como resolver o consumo de drogas, se é que isso é um problema, a partir de um ato violento do Estado, que é com sua militarização, e, por outro lado, a militarização dos narcotraficantes. Veja que a gente fica numa situação extremamente complexa, porque você não vê um resultado nisso. Se nós formos esperar que o Estado vença o narcotráfico através da violência, do uso das armas, eu acredito que nós não teremos fim a essa guerra que o professor Olavo relatou. Olavo, vamos um pouquinho agora sobre essa questão da legislação. Né? Vamos conversar sobre a intervenção penal para o problema das drogas. O que você chama de intervenção penal tem cumprido com suas funções? Não tem cumprido, todos nós sabemos disso, as autoridades públicas sabem, os governos sabem. O que falta, Lemuel, é ter coragem e colocar um ponto final nessa história e tratar a questão das drogas como um problema de saúde pública, o que quer que saúde pública signifique. Tem um elefante que eu sempre gosto de tirar da sala, Lemuel. Por que é que as pessoas usam droga? Eu geralmente sou muito criticado quando faço essa fala. Mas as pessoas usam droga para fugir de uma realidade que é opressora. A existência humana é muito opressora. Desde que a gente nasce, há opressão por todos os lados. Biologicamente, nós não estamos programados para viver em uma sociedade complexa como a nossa. Então, muito cedo, nós recebemos pressão de todos os lados. A gente tem que ser o mais bonito, o mais rico, o mais inteligente. Muito cedo, nós estamos concorrendo no Enem, a gente tem que passar nas melhores universidades. As pessoas cobram que a gente namore muito cedo, depois que casa, depois que tenha filho, depois que cuide bem dos filhos. Você tem que ter o melhor carro. E essas pressões da sociedade capitalista de consumo, elas fazem com que seja uma grande necessidade humana a fuga da realidade. E existem algumas formas de fuga da realidade. Algumas pessoas procuram essa fuga na música, na arte. Outras pessoas procuram essa fuga na igreja, em Deus. Deus também é uma fuga da realidade. E outras pessoas, paciência, procura essa fuga nas drogas, né? E eu digo outras pessoas, talvez seja a maioria das pessoas, porque eu estou aqui falando de drogas lícitas e drogas ilícitas. Lemuel, a gente chega cansado muitas vezes de um dia estressante de trabalho, o que é que a gente faz? A gente abre uma cerveja, abre um vinho, toma, fica bacana, ri de tudo e vai dormir, né? Tem gente que resolve essa mesma questão fumando um cigarro de maconha. Eu ouvi um relato uma vez sobre grandes investidores de Wall Street que eles só conseguem lidar com a loucura que é o sistema financeiro norte-americano usando cocaína. Né? Usando cocaína para trabalhar e para tomar decisões que afetam o mundo inteiro. Logo, a questão das drogas é uma questão de fuga da realidade. As pessoas usam drogas para isso. Como é que uma pessoa usa crack? Eu já vi muito essa pergunta. Como é que uma pessoa tem coragem de usar crack? Eu faço outra. Como não usar? Lemuel, já está provado que antes a pessoa chega na miséria, depois conhece o crack. Porque antes o que se tinha era a impressão que a pessoa conhece o crack e vai para a sarjeta depois. Não é assim. Imagine alguém que esteja morando na rua pedindo esmola, recebendo ofensa todos os dias, muitos dias sem trabalhar, hoje sem saber o que é que vai comer mais tarde, ou se saber se vai comer, anda nas ruas e todo mundo lhe ignora, né? E sem ter um teto, não sabe se vai dormir e vai acordar vivo, porque tem gente que mata morador de rua. Ou seja, essa pessoa está vivendo o pior dos infernos. Imagine que alguém dá a essa pessoa uma substância que em 15 segundos ela é transportada do pior dos infernos para o melhor dos paraísos. Porque é isso que o crack proporciona. É isso que o crack faz. O prazer do crack dizem que é tão grande que ele tira dessa condição, né, de absoluta tristeza para uma absoluta alegria. Como eu vou recriminar alguém que usa crack nessas circunstâncias, Lemuel? Se eu, quando tenho alguma alegria maior, algum dissabor maior, eu recorro ao vinho
ou para exponencializar essa alegria ou para esquecer as tristezas? Como é que eu vou recriminar alguém que usa crack? Então, é preciso que se diga a verdade sobre a droga. As pessoas usam droga porque muitas vezes precisam usar droga. Agora, é preciso que se diga de forma muito clara e de forma muito honesta que a droga cobra um preço muito alto, né? O álcool cobra um preço muito alto, o cigarro cobra um preço muito alto, a cocaína cobra um preço muito alto, a heroína cobra um preço altíssimo, o crack também. Algumas pessoas encontram essa fuga da realidade em Deus, né? No seu contato espiritual. E aí pode parecer muito polêmico, mas é verdadeiro que a mesma coisa que leva as pessoas a Deus é o que leva as pessoas às drogas. É uma fuga da realidade, né? É um contato com o imaterial, é um contato com o transcendental. Isso tanto Deus proporciona, como as drogas também proporcionam. Mas eu arrisco dizer, Lemuel, que as drogas proporcionam de uma forma muito mais efetiva. Polêmico. E isso é bom. A sua fala ela é muito explicativa. E é o que nós nos deparamos cotidianamente. As pessoas, e não importa qual a classe social, buscando uma saída, buscando um refúgio. E aí você colocou dois refúgios que nós nos deparamos e conhecemos e também fazemos cotidianamente. Ou o uso das drogas ou a busca por Deus. Né? E, claro, entendemos as duas situações. Né? E eu concordo com você plenamente. Olavo, dá para fazer um paralelo entre o combate às drogas no Brasil e outros países? Você falou aí já sobre os Estados Unidos, né? Mas quando você pega a política de combate às drogas no Brasil, a política de combate às drogas nos Estados Unidos, vamos para outro país na Europa, Inglaterra ou França, ou até mesmo voltando aqui para a América, você falou do México. Quando você pega alguns países, como é que funciona esse combate? Ele segue uma norma imposta pelos Estados Unidos, como você falou no bloco passado, ou cada país tem a sua forma de trabalhar, as suas estratégias? Como é que funciona isso? Dá para fazer um paralelo? Lemuel, do ponto de vista formal e do discurso, a legislação de drogas ela é praticamente igual no mundo inteiro. O que vai mudar é o tanto de pena que cada país costuma aplicar. Mas a maconha é uma droga ilícita no Brasil, é nos Estados Unidos, é em todos os países da Europa, inclusive na Holanda também, né, que se fala muito que a Holanda é bem mais liberal. Então, do ponto de vista formal, eu diria que é praticamente a mesma coisa. O que vai mudar, aí é algo que a gente precisa entender para que é que serve o direito penal, para que a gente compreenda bem para que é que serve a criminalização das drogas. Se diz, Lemuel, é uma mentira que nós, professores de direito penal, contamos desavergonhadamente aos nossos alunos, que o direito penal serve para proteger bens jurídicos. Então, quando você criminaliza o homicídio, serve para proteger a vida. Quando você criminaliza o aborto, serve para proteger a vida. Quando você criminaliza o furto, serve para proteger o patrimônio. Quando você criminaliza o estupro, serve para proteger a dignidade sexual. Na verdade, quando a gente estuda criminologia, a gente percebe que o direito penal não serve para nada disso. O direito penal serve a uma estratégia de controle das massas, principalmente da população pobre, que é potencialmente revolucionária, e serve para que você deixe, eu diria, o gado dócil, disponível, 100% disponível para, para doar o seu corpo e a sua capacidade de trabalho a um baixo custo para o capital. Né? É para isso que serve o direito penal. Então, quando eu criminalizo condutas, quando eu coloco pessoas na penitenciária, é para passar um clima de terror na população em geral, no sentido de que eu preciso me ajustar. Mesmo que esse ajuste seja injusto, seja desigual,
não seja correto, mas eu preciso me ajustar, do contrário, eu vou para a penitenciária. Michel Foucault trabalhou isso muito bem. Dito isso, aí eu poderia dizer que a criminalização das drogas é quem mais funciona, quem mais dá ao direito penal e ao Estado essa capacidade de gerir a classe pobre. Por quê, Lemuel? Porque a criminalização das drogas é absolutamente seletiva. Imagine um jovem de 18 anos com 3 cigarros de maconha sendo abordado pela polícia em uma das ruas do Nova Betânia. Um jovem branco, 18 anos, sendo abordado pelas ruas do Nova Betânia pela polícia. Certamente, primeiro que é mais difícil um jovem com essas características ser abordado pela polícia, né? Porque logo de cara ele é visto como um cidadão de bem, e aí eu coloco entre aspas. Mas, se por um acaso do destino ele via ser abordado, certamente vão dizer que ele tinha para uso próprio. Um rapaz de boa família, branco, no Nova Betânia, isso não vai ser um traficante. Ele vai fumar esses 3 cigarros de maconha em algum momento. Imaginem um jovem de 18 anos, negro, com 3 cigarros de maconha na favela do Tranquilinho. Primeiro, a probabilidade dele ser abordado pela polícia é muito maior. E em sendo abordado, Lemuel, pode ter certeza, vão considerá-lo traficante. Então, a legislação de drogas dá ao Estado, dá ao sistema, em situações absolutamente iguais, a capacidade de gerir diferencialmente a criminalização. Imagine que são situações absolutamente iguais. Um jovem de 18 anos portando 3 cigarros de maconha, outro jovem de 18 anos portando 3 cigarros de maconha. O que é que vai ser diferente? Um é pobre, o outro não é. Um é branco e o outro é preto. Né? Quem vai para a cadeia como traficante é o preto, estando exatamente nas mesmas situações que o branco. Então, se o direito penal é feito para gerir a classe pobre, que é potencialmente revolucionária, né? E aí você faz, o direito penal faz com que as condutas sejam normalizadas. O que é que eu quero dizer com isso? Que a classe pobre molde suas condutas a partir do que o padrão social e o padrão cultural ou o padrão legislativo espera delas. Se o direito penal serve para isso, a legislação de drogas é quem mais propicia isso ao direito penal. Porque, mesmo em situações absolutamente iguais, o Estado tem a capacidade de gerir essas situações de forma diferenciada. Ora, tratando o sujeito, quando é conveniente, como mero usuário, e aí ele nem vai para a cadeia, no máximo vai sofrer uma ademoestação do juiz, ou seja, vai levar um carão do juiz, né? E outro vai para a cadeia passar muito tempo, porque vai ser considerado traficante. Então, para que serve o direito penal? Né? Para normalizar condutas, para uma situação de controle social. Para que serve a criminalização das drogas? Para dar ao direito penal um instrumento mais efetivo de gerir diferencialmente as classes sociais. O exemplo aí que Olavo colocou é um exemplo que a gente cotidianamente escuta na imprensa, lê nos jornais, ou comentários, né, de colegas, amigos, que ou já sofreram isso ou conhecem alguns exemplos de pessoas que passaram por isso. Nós estamos encerrando o nosso segundo bloco e eu quero lembrar a você que está nos assistindo para dar um like, se inscreva no nosso canal, caso você não seja ainda, compartilhe a nossa programação. Todo domingo, terça e quinta-feira, sempre às 18 horas, nós temos o programa, uma entrevista com um especialista na área de história, discutindo a atualidade e áreas afins. Em instantes, o nosso terceiro bloco.